Olá, eu sou o Reverendo Josley Filho, essa aula de Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana de Ubiataba. Para mim é uma alegria estar com vocês. Nós estamos desenvolvendo aí uma modulação que fala sobre o desafio de ser igreja. Já tratamos de várias temáticas e estamos entrando na nossa aula de número 12. E eu queria então, nesse momento, ler Colossenses capítulo 2, versículo 19, depois orar com vocês. E nós então pensarmos então sobre o tema de hoje, que é o que a gente tem que fazer para ter uma igreja saudável. Como é que a gente faz para ter uma igreja saudável, para sermos uma igreja saudável? Vamos orar e vamos pedir a Deus graça e iluminação e examinarmos o texto. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Uma coisa é fato, nós temos aprendido, Pai, que sem Ti nada podemos fazer. Portanto, para sermos uma igreja realmente saudável, uma igreja bíblica, uma igreja que Te agrada e uma igreja que faz diferença no tempo dela, então é preciso estar alicerçado e arraigado no Senhor. Portanto, rogamos que o Teu Espírito seja conosco, nos instruindo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a nossa escola dominical, então, caminha nessa direção e o tema de hoje, então, é o que a gente faz para sermos uma igreja saudável, né? E eu queria começar lendo Colossenses capítulo 2, versículo 19, que diz assim: E não retendo a cabeça, do qual todo o corpo suprido, bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Paulo, quando ele trata desse assunto, né, no capítulo 2 de Colossenses, ele está preocupado em se opor a um falso ensino que estava sendo disseminado ali, e esse falso ensino depreciava, dentre muitas coisas, a supremacia de Cristo como o Senhor das nossas vidas, e isso então em direção às filosofias dos filósofos daquele tempo, filósofos terrenos, que propunham tradições, e essas tradições então aqui se opunham a Cristo e a sua palavra. Dentre as muitas coisas que estavam sendo ensinadas e que Paulo se opõe aqui nesse capítulo, né, e nessa carta de Colossenses, é a noção de que precisava se buscar favor de anjos no lugar de Cristo Jesus. Ou seja, as pessoas queriam desfrutar algum tipo de favor vindo dos seres angelicais e deixavam de dar a honra a Cristo. Isso é um erro crasso e isso não leva à plenitude da vida cristã. Isso é fruto de uma carnalidade, de um mau entendimento de quem é Cristo e como Ele age. E principalmente, quando se segue essa direção de buscar favores angelicais em detrimento de Cristo, acaba-se então perdendo de vista a proposta da redenção, da morte e da ressurreição de Cristo e dos benefícios que isso tudo traga a nós como cristãos. Então, Paulo está refutando isso, tá? E mostrando que Cristo é o cabeça da igreja. E então, um princípio para nós, uma base para nós, é que para sermos uma igreja que de fato agrada a Deus, ou seja, uma igreja saudável, nós temos que estar arraigados em Cristo Jesus. Nós devemos ser corpo de Cristo e Ele o cabeça das nossas vidas. Bom, tendo dito isso então, a gente passa a desfrutar de um pensamento, e eu queria ter com vocês como nos tornarmos uma igreja saudável nesses tempos, tendo em vista que nós estamos vivendo esse tipo de realidade aí, ó. As igrejas, né, se encontram em um momento difícil, muitas doentes e outras, se não estão morrendo, se não estão mortas, estão morrendo. E a gente tem se deparado com esse cenário, e aí a gente então chega a essas conclusões, as conclusões realmente difíceis. E o que nós notamos é que as igrejas, elas passam a ter um tipo de comportamento para sobreviver e para poder passar uma ideia de saudável. Ela passa a comprar propostas e ideias que não são bíblicas. Ela passa a comprar propostas que não são saudáveis. E ela então se distorce ainda mais e ela acaba também caminhando na direção da morte espiritual como igreja. Então, esse declínio, quando ele chega e ele alcança a vida da igreja, né, ele precisa e carece de renovação, o que nós chamamos de revitalização. Mas aí vem aquela questão: o que faz então a igreja ela se tornar doente? O que ela faz se tornar doente? Antes da gente caminhar propriamente para os sintomas de uma igreja doente, eu queria pensar no conceito de igreja com vocês. Que a igreja, ela tanto é uma organização como ela é um organismo.
A gente precisa ter isso em mente, ela é um organismo vivo. Então, o que significa ser igreja? Parece que esse conceito se diluiu, se perdeu, se distanciou. Então, é preciso trazê-lo de volta, e eu gosto muito dos nossos documentos da igreja protestante, das igrejas reformadas, especialmente o que nós chamamos das confissões. Dentre as inúmeras que a gente tem, as mais basilares e pilares, a IPB, né, segue a Confissão de Fé de Westminster, na qual eu subscrevo como pastor presbiteriano, e nós temos outras. Nós temos os Canos de Dort, nós temos aí a Confissão Belga, e eu queria justamente usar, porque para mim a Confissão Belga traz de maneira simples a ideia de eclesiologia, do que é a igreja. Eu queria usar justamente o conceito da Confissão Belga para mostrar para vocês o que é a igreja, o que é o entendimento de igreja. Vejamos. Olha só, a Confissão Belga, no artigo 27, diz assim: a igreja é tanto uma organização como um organismo. Tá? Aliás, cremos e confessamos uma única igreja católica universal. Ela é uma santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo, ou seja, a igreja é a reunião dos crentes, ela é a assembleia dos crentes. Isso tem que ficar nítido para nós e compreensível. Esses crentes reunidos nessa santa congregação aguardam a sua total salvação em Cristo Jesus, lavados por seu sangue, santificados e selados pelo Espírito Santo. Essa igreja existe desde o princípio do mundo e existirá até o final, ou seja, nada desbaratinará a igreja do Senhor, nada irá destruir a igreja do Senhor, nada vencerá a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pois Cristo é o Rei eterno que não pode ficar sem súdito, diz a confissão. Esta santa igreja é preservada por Deus contra o furor do mundo inteiro, mesmo que por algum tempo pareça aos olhos dos homens muito pequena ou quase extinta, ela é preservada pelo Senhor Deus, e assim no perigoso reino de Acabe, o Senhor preservou para si 7.000 pessoas que não dobraram os joelhos a Baal. Além disso, essa santa igreja não está confinada nem limitada a um lugar, Roma em particular, nem as pessoas específicas, o Papa e os cardeais, mas está espalhada e dispersa pelo mundo inteiro. Contudo, está integrada e unida de coração e vontade em um único e mesmo Espírito pelo poder da fé. Então, a igreja do Senhor, ela tem essa conotação, ela é indestrutível, tá? Embora ela possa parecer pequena em alguns lugares, parece quase extinta em outros, ela jamais será destruída, porque ela é parte do reinado eterno de Cristo, né? Ela é essencialmente o reinado de Cristo, e ela não está ligada a indivíduos A, B ou C, ou a lugar A, B ou C, mas ela está em todos os lugares e ela se reúne, né? E isso é extremamente importante, ela está integrada e unida de coração e vontade. Isso é igreja. Gosto muito dessa definição da Confissão Belga sobre igreja, e eu queria então aí partilhar com vocês para a gente definir conceitos sobre o que é igreja, né? Igreja então não é prédio, igreja não é personalidade de indivíduo A, B ou C. A igreja é o corpo de crentes reunidos, unidos em uma só vontade, em uma só fé, pelo poder do Espírito Santo em Cristo Jesus, tá? Então essa igreja realiza a vontade de Cristo, realiza a vontade de Cristo. Bom, tendo dito isso, então, a gente passa a perceber algumas coisas. Primeiro, a igreja, então, saudável, ela não é fria, porque ela é um corpo vivo, ela é um organismo, então ela não pode ser morta, né? Ela não pode ser uma coisa fria e sem sentido, tá? Pelo esfriamento da igreja, muitas vezes, nós já podemos começar a perceber que há alguma coisa relacionada à sua saúde. Quando ela começa a ter um engessamento, uma frieza, a estrutura burocrática, por exemplo, passa a engessar a igreja ao invés de deixar com que ela progrida e avança, essas coisas passam a não servir mais ao propósito da igreja, mas engessá-la e passa a atrasá-la e a definhá-la, então já é um sinal de que está havendo alguma coisa de errado aí com a saúde dessa igreja. E aí então a gente precisa entender que a igreja ela é um organismo saudável e tem que ser um organismo saudável e vivo, né? E aí vem aquela pergunta, né? O que leva a igreja então a adoecer, estagnar, declinar e morrer, né? Não é morrer, é morrer. Então, o que leva a igreja a passar por esse caminho aí? Adoecer, estagnar, declinar e morrer. Bom, eu percebo que há sintomas, e eu quero compartilhar esses sintomas com vocês então. O primeiro deles, precisamos compreender que a igreja, ela passa, quando ela está sintomaticamente adoecendo, a gente começa a perceber que essa igreja ela passa a focar mais em programas
e não os princípios. Igrejas que estão morrendo, elas tendem a focar mais em programas e colocam suas esperanças no último ministério criado, não é cirado, mas é criado, ou no plano importado de crescimento de algum lugar ou de algum livro. Então, igrejas que estão adoecendo, elas passam a caminhar pragmaticamente em direção a programas. O tempo todo, ela muda de uma coisa para outra, ela tenta respirar se concentrando em programas. Isso é um sintoma de doença, sinal de que ela está adoecendo. Programas podem e são úteis e válidos, mas não sustentam a Igreja de Cristo. Não são os programas que sustentam a Igreja de Cristo. Aprenda isso. Programas, para mim, devem derivar de princípios. E igrejas deveriam aprender, construir os seus programas a partir dos princípios que elas assimilam e aprendem com a palavra do Senhor. A primeira igreja tem programa. Nós temos um programa, o programa de desenvolvimento da igreja é chamado PIPR 20. E esse programa é derivado da nossa experiência através da palavra, ou seja, nosso estudo através da palavra, da nossa assimilação de princípios. A igreja começou a construir o seu programa, né, ao longo dos anos, e nós estamos então formatando ele, nós chamamos ele então de PIPR 20. Nós estamos construindo o nosso programa. Então, programas são úteis e são válidos, mas eles são derivados de princípios. Quando você inverte essa lógica, os programas passam a dar princípios para a igreja, isso é sinal de doença, tá? E aí nós temos um problema seríssimo. Entenda isso, tá? Uma igreja saudável, ela deve se pautar por princípios e não por programas. Igrejas saudáveis se pautam por princípios e não por programas. Programas são variáveis, são mutáveis, eles têm que se adequar, eles precisam às vezes existir, às vezes deixar de existir. Eles vão mudando à medida que a igreja vai caminhando, né? À medida que ela vai se desenvolvendo na sua caminhada quando ela está saudável. O segundo sintoma de doença é quando a igreja ela passa a ter uma nostalgia e ela passa a viver em torno da tradição. É aquela velha história de falar o seguinte: olha, nós caminhamos dessa maneira porque nós sempre fizemos assim. Existe aí uma grande diferença entre lembrar o passado e viver nele. Manter atividades ou costumes sob a desculpa que sempre fizemos assim colabora muito pouco para a saúde da igreja. Tem igrejas que vão adoecendo e morrendo porque elas vivem nessa direção. Elas vivem com essa ideia de que, por que vocês fazem isso? Não sabemos. Sempre fizemos assim, vamos continuar fazendo. Pera lá, esse programa existe por quê? Qual é a finalidade? Não sabemos, mas sempre fizemos assim e vamos continuar fazendo. Isso é sinal de que está adoecendo a igreja. Isso é sinal de que ela está morrendo. Não tenho nenhum problema com a tradição, não tenho nenhum problema com a história. Conhecemos a importância da nossa história, reconhecemos a importância da nossa tradição. O passado é importante para nós porque foi palco da ação divina e é celebrado por nós e deve ser celebrado por nós. Mas viver no passado é um problema. E aí a gente tem que romper com isso. Quando a igreja está doente nesse sentido aqui, ela precisa romper com essa ideia de viver no passado. Ela tem que se lembrar do passado, mas ela tem que viver o presente, olhando para a Escritura e tentando entender o seu tempo e viver segundo o seu tempo. Uma terceira noção aí dentro disso aqui que eu estou falando é que nós não somos inimigos da tradição, já falei isso de alguma maneira, mas a ênfase exagerada da tradição impede o crescimento de igreja. Então a gente precisa entender isso. A primeira igreja é uma igreja herdeira da reforma, é uma igreja que tem uma história. A Igreja Cristã do Brasil é uma igreja que tem uma história, é uma igreja herdeira da reforma protestante, mas ela tem entendido que ela precisa seguir a sua caminhada e ela precisa entender o seu tempo à luz da Escritura. Então nós estamos, de alguma maneira, desenvolvendo nossa história e nosso tempo. Nós precisamos entender que nós somos frutos de nossa época, nossa geração, e ela precisa, então, se desenvolver à luz das Escrituras. Ok? Então não há nenhum problema em lembrar o passado. O meu problema é querer viver nele. Um terceiro sintoma aqui de uma igreja doente é quando ela tem a mentalidade de manutenção. Igrejas que caminham nessa direção, elas são igrejas que elas não conseguem realizar e vivenciar o movimento da graça de Deus. Pelo contrário, elas passam a viver um movimento de polimento, polindo um monumento, em vez de realizar o movimento da graça de Deus. E aí você tem um problema sério, porque o reino de Deus só é alcançado quando a igreja avança. Uma igreja vive, saudável, está em movimento e é atuante. Igrejas que estão doentes e que elas vivem na mentalidade de manutenção, do tipo fazer do jeito que tá bom e é suficiente, esse tipo de igreja ela também está adoecendo e ela vai provavelmente declinar e provavelmente chegar até o ponto de fechar as portas.
Igrejas vivas, elas estão em movimento, elas estão entendendo o seu tempo e elas estão tentando servir a Deus dentro do seu tempo. Igrejas que estão em manutenção, ou seja, naquela ideia de ficar parada ali, tentando só sobreviver, se equilibrar ali no seu momento, elas vão declinar. Nesse momento aqui eu sempre gosto de pensar o seguinte: não, para a igreja não existe essa ideia de nós paramos no tempo. Igrejas que dizem que param o tempo, elas estão morrendo, elas estão murchando, tá? Elas vão começar a regredir. Igrejas que estão nesse sistema de manutenção, elas não entendem a sua missão, elas não entendem que estão em missão, elas entendem que estão ali em amparo, em manutenção, e aí ela começa a murchar, ela começa a declinar até fechar as suas portas, ok? Então é um sintoma de uma igreja doente, é a mentalidade de manutenção. Igrejas vivas e saudáveis estão em missão de salvar vidas. A gente precisa entender isso, porque nós estamos pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um outro sintoma de igreja doente é esse aqui, ó, é a mentalidade de justificação e de vitimização da situação. É a igreja que ela está agonizando e ela então começa a usar desculpas do tipo, isso nunca vai funcionar aqui. Você tenta propor um programa ali à luz de um princípio, você tenta desenvolver alguma coisa, ela diz, não, isso não vai funcionar, porque aqui a gente vive assim, aqui a gente é assim, aqui a gente tem isso, aqui a gente tem aquilo outro, isso não vai funcionar aqui com a gente. Isso é mentalidade de igreja que está doente. É quando a liderança passa a ter aí uma série de razões, uma lista de razões para dizer por que a igreja não desenvolve, e eles se justificam por isso ali, se vitimizam e falam, nós somos uma igreja pobre, nós somos isso, aquilo, outro, e por isso esse negócio não vai funcionar aqui pra gente, não vai dar certo. Isso é um pressuposto basado em cima de desculpas, e eu sempre digo que dar desculpas é fácil. Na verdade eu aprendi com um dos meus pastores, um dos meus orientadores de ministério, que é o seguinte: quem quer fazer, encontra um jeito. Quem não quer, inventa desculpa, né? Alguém disse, dar desculpas é muito mais fácil que agir, e pode se tornar um hábito corriqueiro. Então, igrejas que têm mentalidade de justificação e de vitimismo para tentar justificar o seu fracasso e o seu declínio, eles então inventam e ficam em torno sempre de desculpas. Isso é sintomático, isso é doença. É aquela história, nós somos assim mesmo, aqui a gente não vai dar certo, aqui é isso mesmo, nunca vai funcionar. Isso é dar desculpas, e isso se torna corriqueiro para quem se acostuma a se vitimizar. Uma outra sintoma de doença é essa aí, má reputação na comunidade. Pergunta é, como é que as pessoas estão percebendo a igreja da gente? Como é que as pessoas estão olhando para nós? Como é que elas estão vendo a vida da igreja? Ela está viva ou ela está morrendo? Como é que as igrejas irmãs estão reparando a gente? Fazer esse mapeamento é extremamente importante, porque isso vai mostrar para nós, vai ser um indicador para nós de onde nós estamos. Ou somos vistos como uma igreja viva, pujante, alegre, dinâmica e que está desenvolvendo, ou somos vistos como uma igreja que estava parada, apática, está revigorando, ou estamos sendo vistos como uma igreja que não tem muita importância, a igrejinha fraca, está morrendo, tem uns poucos irmãos ali, não tem... É aquela historinha, botar entre aspas, é uma igreja que não fede, nem no cheiro e nem no fede, né? Ela está ali. Isso é sintomático. Mapear isso para nós como membros, mapear essa condição é extremamente importante. Porque vai dizer para nós se nós somos uma igreja que está adoecendo ou não. Tá? Então isso é extremamente importante. E eu queria partilhar isso com você também, sobre os sintomas de uma igreja doente. E por último, desvio do evangelho. Isso aqui é o crasso, né? Quando chega nesse momento aqui, então a coisa já está realmente muito feia. Quando a igreja troca a pregação da Escritura, ela troca a evangelização com a pregação da Escritura por outras coisas. É quando ela começa a tornar outras coisas mais importantes do que viver as Escrituras e o desejo de compartilhar as Escrituras. Ela perde de vista que tudo que ela tem que fazer tem que focar em levar as pessoas a conhecerem a Cristo. Elas perdem de vista que tudo que ela prega e anuncia é anunciar o Evangelho das Escrituras, é anunciar a Escritura para o perdido. É quando a igreja torna outras coisas mais importantes do que a pregação da Escritura e a vivência da Escritura. Isso é um sintoma de doença. Ela desviou do Evangelho e ela está fazendo outra coisa que não é ser igreja do Senhor. Tendo visto esses sintomas,
eu passo a propor então a questão da vitalidade da igreja, né? Quais são os sinais da saúde da igreja? E para isso Paulo dá para nós uma metáfora que ele exemplifica para nós em 3 textos. O primeiro deles é esse aqui, ó. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foi chamados em um só corpo. A metáfora que Paulo usa de uma igreja saudável é a ideia do corpo. Se o corpo está saudável e está ligado a Cristo, esse corpo então ele tem vitalidade e vigor. Se você arranca membros desse corpo, e esses membros vão morrer, e esse corpo vai adoecer e vai morrer. Então, igrejas saudáveis estão ligadas a Cristo. Então, se você arrancar a cabeça da igreja, o evangelho, que é Jesus Cristo, você está adoecendo a igreja e esse corpo vai morrer. Tá? Então, Paulo vai usar 3 textos para nós. Colossenses 3,15, o outro texto, Efésios, ele diz, ó, e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Jesus Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quem dá significado para a igreja é Cristo Jesus, tá? E Paulo usa essa ideia do corpo para justamente justificar isso para nós. O último texto, Efésios 5,30, porque somos membros do seu corpo. Novamente a ideia aí para nós. Então, tendo dito isso, então, a gente passa a pensar um pouco sobre essa ideia de sinais de saúde. Devemos dar atenção à saúde espiritual da igreja. O organismo vivo e saudável experimenta crescimento, diz Paulo, e assim deve ser a igreja. Mais do que um organismo vivo, a igreja de Cristo deve ser saudável e assim experimentar crescimento. Aqui é uma coisa interessante. Os pragmáticos ou os mais afoitos, eles vão olhar para isso e eles vão dizer, olha, tem a ver com números, em primeiro lugar. Não, não tem a ver com números. Tem a ver com caráter. Tem a ver, o crescimento saudável da igreja tem a ver com santidade. Tem a ver com se parecer com Deus. Tem a ver com se parecer com Cristo. E claramente vai resultar em números. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que a igreja saudável é uma congregação que reflete crescentemente o caráter de Deus conforme é revelado na sua palavra. Essa igreja, quando ela está saudável, ela se esforça continuamente para ficar ao lado de Deus. Ela se esforça continuamente para fugir dos seus desejos ímpios, ela se esforça continuamente para fugir dos enganos do mundo, ela se esforça continuamente para fugir dos engodos do diabo. Porque ela quer ficar ao lado de Deus. Igrejas saudáveis estão nessa direção. Crentes saudáveis estão nessa direção. Quando nós entendemos isso, nós então passamos a perseguir um crescimento realmente genuíno e que agrada o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre isso quer dizer que vai gerar números, por exemplo. Muita gente que usa o número como se fosse um medidor de fidelidade a Deus e de crescimento. Para nós, reformados, o medidor de crescimento e de saúde da igreja, em primeiro lugar, é se ela se parece com Deus. É se ela tem o caráter de Deus. É se ela luta contra o pecado. É se ela luta contra o pecado. É se ela realmente investe em se parecer com Deus, influenciar o seu tempo com essa imagem e semelhança de Deus que ela é restaurada em Cristo Jesus. Então, nem sempre isso quer dizer que vai gerar números, vai gerar gente transformada, né, naquela cidade, ela vai crescer, bombar, né, ela vai explodir em números, vai ser uma igreja de 5 mil membros, 3 mil membros, 10 mil membros, 100 mil membros. Não necessariamente significa em questão de número. Mas também não estou dizendo que os números são ruins. Se Deus quer transformar uma geração em uma cidade inteira e salvar uma cidade, ele vai usar essa igreja, mas é porque ela é fiel a ele, é porque ela se parece com ele. A gente precisa entender isso. Então a primeira preocupação nossa não é agariar números, é nos parecermos com Deus, é sermos santos, é sermos uma igreja que realmente reflete o caráter de Deus. Tendo posto isso, quais são as 3 características e indicativos de saúde da igreja? Primeiro, essa é uma igreja que prega fielmente a palavra de Deus. Uma igreja saudável preza pela pregação fiel da palavra de Deus. Entenda isso, compreenda isso. Quando nós estamos mais preocupados com a comunhão do que com a verdade ao redor da comunhão, isso é um problema. Porque aí nós não estamos mais perseguindo a saúde doutrinária da igreja. Então, a igreja, em primeiro lugar, ela precisa preocupar com a pregação fiel da Escritura. Ela precisa dar valor nos seus pastores que pregam a Bíblia e precisam valorizar o estudo da Bíblia para se ter saúde
E quando se tem saúde, essas pessoas passam então a ter uma vivência com Deus, e essa vivência com Deus desperta mais pessoas. Pureza na pregação é extremamente importante. Pregação fiel da palavra é um sinal de saúde e de vitalidade. Segundo, essa igreja administra fielmente os sacramentos. Quais são os sacramentos? Os dois únicos: batismo e Santa Ceia. Uma igreja saudável administra corretamente esses sacramentos. Uma igreja saudável, ela está focada em administrar corretamente, ou seja, ela não banaliza a ceia do Senhor e ela muito menos despreza o batismo, tá? Ou seja, ela está sempre na direção de viver santamente e de alcançar perdidos para que eles também vivam com Deus e se encontrem em Cristo Jesus e vivam santamente. Então essa igreja é uma igreja que administra corretamente os seus sacramentos, ela é fiel aos seus sacramentos. E em terceiro e último lugar, e não menos importante, essa igreja, quando ela tem saúde, ela tem envolvimento ativo com missões. A igreja local, alguém disse, é o principal e mais promissor meio de crescimento do reino. E sem envolvimento ativo com missões, as missões não avançarão. Igrejas saudáveis investem em missões, são vocacionadas para missões, elas estão trabalhando em torno de missões, elas estão investindo, elas estão enviando e elas estão trabalhando, plantando novas igrejas, revitalizando. Igrejas doentes, elas são forças antimissionárias, elas não gostam de missões, elas vivem em si mesmadas e, claro, o processo é nítido, ela começa a viver demais para si, fechada demais, e ela vai automaticamente definhando e murchando. Então, igrejas saudáveis, elas se envolvem com o movimento missionário, elas estão ativamente envolvidas com missões. E essa igreja passa a ser uma agência missionária. Eu gosto sempre de dizer que a primeira igreja ela é uma agência missionária. Nós estamos sempre em movimento nesse sentido, porque nós queremos realmente alcançar e abençoar o nosso tempo. Qual é a conclusão desse estudo? A conclusão é o seguinte: o grande desafio do nosso tempo é o florescimento e a propagação de igrejas saudáveis, comunidades da disciplina da palavra e dos sacramentos. Igrejas que influenciam a sociedade e são usadas por Deus na salvação e agrupamento dos eleitos do Senhor. Então, entenda bem, a igreja que tem saúde, a igreja que se torna saudável, ela é uma igreja que prega a palavra, ela é uma igreja que administra os sacramentos da aliança com o Senhor, e essas igrejas influenciam suas sociedades, o seu tempo, a sua geração. Eu espero então que você tenha compreendido esse estudo e eu quero orar com vocês. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pelo estudo da Tua Palavra e rogar ao Senhor que o Senhor esteja abençoando e sustentando as nossas vidas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, se você quer aprofundar um pouco mais sobre esse conteúdo, se inscreve na nossa sala de aula virtual, manda seu e-mail para mim, que eu te adiciono lá na sala de aula virtual. Lá você vai ter artigos, links, de repente mais vídeos, enfim, e você vai poder estudar mais e aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Deus abençoe, grande abraço a todos, fiquem com Deus. Olá, se você gostou dos nossos vídeos, se você gostou dessa videoaula, se você gostou aí dos nossos trabalhos que estão sendo publicados no canal do YouTube, eu peço a você que compartilhe, porque quanto mais você compartilhar, mais você vai ajudar o nosso canal a crescer e a desenvolver. Compartilhe, divulgue, se inscreve aí no canal, né, ativa o sininho para você sempre receber os nossos vídeos, para você ser edificado e fortalecido. Obrigado, Deus abençoe e grande abraço.